trabalho e vida em flor. No campo brotam por amor. Elas resistem, elas semeiam, mulheres rurais. Vamos iniciar o documentário das 4 gerações em São Pedro da Serra. No quintal, alimento e ternura. No sorriso, a alma mais. Oi, neném. Neném, nós vamos tirar uma foto primeiro aqui no cantinho, onde a Bisa ficava. Aqui. Você poderia sentar aqui? Aí fica sentadinha aqui que ela já tá vindo. Pra gente tirar uma foto. Tá bonita, hein? Estamos aqui hoje fazendo uma entrevista com 2 senhoras maravilhosas, residentes em São Pedro da Serra. Essa entrevista faz parte do documentário de 4 gerações, as gerações da família Eringia. Estamos aqui com a Neném e com a Letinha. Antigamente, as pessoas eram conhecidas por seus apelidos. Neném, qual é o seu nome todo? Maria Petronila Schmidt Eringia. E por que seu apelido é Neném? Porque meu pai, todo mundo que chegava lá, ele falava assim, nem de meu neném, nem de meu neném. Aí, todo mundo, ele chamava. Trabalhou muito tempo, né, na prefeitura de Nova Friburgo. Então, Você convivendo com a prefeitura, né, você também conheceu, né, vários médicos, né, vários políticos da nossa região nessa época. já trabalhei com o doutor Feliciano Costa, depois com o doutor Amanso, depois com o doutor, o famoso, né, doutor Heródoto Bento de Mello. Depois trabalhei com Barroso, né, é o nome dele? Alencar Barroso. Alencar Barroso. Depois, Amâncio Azevedo. Amâncio Azevedo. Paulo Azevedo. Paulo Azevedo. Você foi casada com o seu Edmo Eringia. Quem é o Edmo Eringia? Edmo Eringia, filho. Filho. Então eram 2. Tinha o Edmo Eringia pai e tinha o Edmo Eringia filho. Filho. Como é que você conheceu o Edmo Eringia filho? Aqui em São Pedro da Serra. Eu casei com 16 anos. Você teve 2 filhas, né? Uma nasceu aqui em São Pedro da Serra. E a outra, eu já morava em Friburgo, nasceu lá. A Edda e a Edneia. A Edneia lá. Lá. E a Edna aqui em São Pedro. E você ficou muitos anos morando em São Pedro da Serra, aqui? Muito. E você conviveu com a Constância Eulália Eringia? Ela também tinha um apelido, você lembra do apelido da Constância? Dindinha. Dindinha. Né? Era primeiro a Pituca, né? Depois, quando ela... Pitoca, né? Isso. E depois ela... Vocês lembram por quê que ela tinha esse apelido de Dindinha? Acho que era de Veio neto. carinho, né? Neto não chamava de Dindinho. Acho que é carinho, né? Carinho, né? E a Pitoca, veio de onde? Eu não sei, todo mundo chamava Dona Pitoca. Constância, Aulália, Martins, Eringia. Ela também era da família Costa, né? Costa. Quantos filhos a Constância Eringia tem? Você lembra os nomes dos filhos da Constância? Lembro. Pode falar, por favor. Aguinaldo Eringia. Aguinaldo. Ló Eringia. Edmo Eringia. Eu acho As que mulheres. tinha homem só. Maurila Eringia, José de Freitas, Julieta Eringia. Essas são as filhas Foram os dela. filhos, né? E você também tem um apelido, né? Qual seria o seu apelido?
Ele tinha mesmo. Letinha mesmo, né? E o nome completo? Julieta Eringer. Julieta Eringer era filha Do Eloy Eringer. do Eloy Eringer. O Eloy Eringer era filho Dona de Pitória. Tota Pitoca, né? Conta pra mim a história, a sua história de casada. Sim. Eu casei com 19 anos. Meu esposo casou com 18. Olha, Ele era um pouquinho mais mais novo. novo. E Heraldo Mafor. era alto uma foto. E desse casamento, quantos filhos tiveram? 2, um casal. O Josué e a Eunice. Eunice. Né? E a Constância Elígia, você então ficou com ela até o falecimento dela, né? Mas já casada, ela morreu com eu já casada. Já. Aí eu trouxe até um retrato dela aí. Ai, que Constância Eringer, eu fui, tomei conta dela até ela partir. falecer, né? Fazia a comidinha dela, ela falava, minha filha, você parece que é de vinho que eu queria. Mas eu era bem criança. Não era Quantos anos você tinha quando cuidava dela? uns 12 anos, mais ou menos, que eu vivia com ela. Ela tinha alguma mania? Não, era só bondade. E Maninho, pra lá, pra onde eu vou. a senhora chegou a conhecer o capitão também? O marido dela? Conheci vovô João, aí tinha um pomar de laranja, eu levava ele para ver as laranjeiras, que ele Gostava. conseguiu as mudas, mas ele já estava bem velhinho. Jabuticaba conta. Pé de jabuticaba, já E trepava. ele ficava com medo. Ele não gostava que tirasse ela meia verde, eu e a neném. Mas eu, Muito, muito, como é que era? Sapequinha, estava né? passando lá e nós com medo dele olhar pra cima que nós tava. Tinha lá só na jabuticaba, Ele né? passava e nem via. E como é que foi a sua relação, neném, com a dona Constância Eringer? Ah, foi Com a muito Dindinha? boa. Sempre ela tinha no fogão uma canequinha com leite para mim tomar aquele café com leite, sempre. Ela já guardava aquilo para mim. Ficou uma memória afetiva, né? Ficou uma coisa... A Constância Eringer, como vereadora, você chegou a vivenciar essa fase dela como vereadora. Muito. Ela ia de caminhão, foi uma dificuldade, ela já bem velha, É. e foi eleita. E, né, naquela época, né, a mulher era mais do lar, né? Então, como é que era a relação? As pessoas aceitaram? Na época, né, o marido já havia falecido, né? Porque ela assume após o falecimento dele, né, do capitão. Então, Aquela ponte ali do Benin foi ela que pediu. como é que era a relação dela com os filhos, com as heranças? Como é que eles fizeram após o falecimento do capitão? Como é que eles fizeram a divisão da herança aqui, você lembra? Isso aí eu não lembro não, mas eu sei que dividiram com agrimensor, cada qual o seu qual. Aí, e a Constância era da família de Boa Esperança, né? Não, de pedra riscada. Pedra riscada, pedra riscada. É. Naquela época os casamentos eram por territoriais, né? Eles se casavam para conquistar terras, né? Então a Constância era de Pedra Riscada e eles eram da Benfica. E como é que eles chegaram em São Pedro da Serra? Ela, irmã de Amália Martins, Martins. que também morava na Pedra Riscada, casou com Henrique, irmão do João. Isso, as duas irmãs casaram com os Com dois dois irmãos. irmãos. E a Amália viveu toda a vida em Benfica. E a vovó Dindinha morou toda a vida nessa casa. Aqui era Jorge, eu só lembro que falava o vovô Jorge, que ele veio da Alemanha. E acho que a avó era Catarina. Sim, isso. Catarina Eringer. Catarina Eringer. E viveram ali na Benfica. Então desse casal saiu Américo Eringer, João Eringer, e tem um outro. Henrique Eringer. A estrada, eu vou te contar, foi o doutor César Guinle que começou
de Vargem Alta para cá, porque ele viu o vovô muito ruinzinho e o sonho dele era a estrada. Aí ele começou de lá. E aí a professora daí já tinha bastante feito a estrada. Ela levou as crianças do colégio, tudo para ir junto com ele, e os olhos dele viram o começo da estrada. Não viu o fim, mas o começo ele viu. E foi a criançada toda junto. Não tinha estrada. Era um desejo dele, né? Era um desejo. E antes disso, que não tinha passagem para Friburgo, o meu avô juntou, o vovô João juntou uma turma e fizeram a estrada por Santo Antônio. Até Santo Antônio foi feita por poder de Chadon, que abriu uma estradinha que já dava um socorro. É verdade. E é verdade que o capitão, quando ele chegavam pessoas para pedir terras para vir morar aqui, para ajudar a morar aqui, ele doava essas terras? Doava, você vê que São Pedro tem. Ele era dono de São Pedro todinho. E até o Mosqueiro, né? Aí ele ia dando lote e ia fazendo, conforme você está vendo. A praça toda dele, o campo de futebol todo ele que deu o terreno. E os filhos foram ficando aqui ou depois foram embora? Tipo assim, a dona Só Julieta... quem foi embora foi tia Aguinaldo. A Aguinaldo foi foi. para São Paulo e a tia Julieta foi para Bauru. E assim, só esses dois que foram embora, o resto ficou daqui. E quais eram os filhos que moravam aqui com ela? Com a casa Era dela? mais o Eloy Eringe. O Eloy Eringe e a Julieta. E a Julieta. Eu me lembro deles aqui, né? E foi interessante porque o tio Eloy faleceu e depois a Julieta, né? Eles ficaram, Ela veio de Bauru, morou em Bauru muito tempo. na casa da filha, né? E veio pra cá e ficou tomando conta da minha avó. E eu casei, mas a gente já é casado, já não podia estar dando aquela atenção, né? Aí ela ficou morando aqui nessa casa, tomando conta dela. Você lembra quando começou a funcionar a igreja aqui? Porque dizem que foi a Constância Eringe, a pedido da Constância Eringe, a doação para fazer a capela, né? A primeira igreja da Assembleia de Deus. Foi. Você lembra desse movimento? Lembro. Lembra quem foi o pastor dessa época? Já era o Juvenil Boy ou antes do Juvenil Boy tinha algum pastor anterior? Tinha o Celso Fulgêncio da Rosa, era o primeiro. Fizeram uma igrejinha pequenininha, depois De no tempo madeira, do né? Juvenil, é que fez essa grande aí. É verdade que a primeira igreja pegou fogo? Essa foi ali em Boa Esperança, tá até o retrato, tá de fogo. Enterrada junto ao seu marido, capitão João Silvério Eringe. É isso. Eles foram enterrados no cemitério de São Pedro da Serra. Você conheceu a dona Maura, dona Maurila, Mauro, só a minha avó? eu conheci. Mas eu não tinha assim muito, mas conhecia assim. Mas era com a Com a Dindinha. Lindinha, sua mãe, Dona Maria José. Maria José. Como é que foi a convivência com ela, com a dona Maria José? Sempre conversava, ela sempre falava comigo, era uma pessoa muito boa, sabe? Muito E boa. a dona Maura, como é que era o convívio com a dona Maura? Muito bom. Muito boa, tia Maura. E a Maria José? Muito boa também. Ela cuidou de muita gente aqui, com o clube de mães. Às vezes a pessoa ficava doente, ela resolvia levar para o médico em Friburgo, porque aí não tinha. Tudo isso a mãe fez. Qual é a data do seu nascimento? Foi em 29 de maio de 1937. E Netinha, tem quantos anos? 87, Nasceu em... 15 de fevereiro de 1938. Com esse tempo de idade que vocês têm, né, consequentemente vocês começaram a ver essa vila crescendo, né, São Pedro sim. crescendo, né? Conta pra gente quando é que chegou a luz em São Pedro, qual foi a reação de vocês, né? O Joel Eringe, vocês lembram disso? O seu, né, o Eloy, né? Meu marido trabalhou muito naquela usina que ele fez ali embaixo.
Meu pai também, meu marido O também. que você gosta mais de São Pedro da Serra? O coreto e a Então, praça. a gente agora quer saber como é que foi a infância de vocês, né, em São Pedro da Serra. Né? Como é que foi a sua infância? A minha infância foi boa, né? Porque a gente estudava ali, aí quando chegava na hora do recreio, a gente jogava bola, a gente cantava de roda, fazia roda e ficava cantando. Isso sempre na escola ou em outros lugares? De Na São Pedro escola, da Serra, na era escola. na praça. Na praça. É, que a gente brincava na praça. E a infância da gente foi assim. Ia pro rio tomar banho, quando era pequeno. Tudo. E a Letinha, tomava banho no Rio também? Tomava. Eu, A neném, Letinha. filha. Mas foi muito bom a minha infância foi muito boa. Vocês brincavam muito com as primas, né? É, tinha esse negócio de brincar, de tudo. Quando tinha a festa de São Pedro, como é que era? Vocês se A organizavam? gente queria, nessa época de São Pedro, quando eu era moça, a gente se arrumava bem para arrumar namorado. Beijar muito pouco. Tinha que estar sempre perto de uma pessoa mais velha, perto, né? Eu me lembro da tia Julieta, a mamãe só deixava a gente brincar aqui na praça com a tia Julieta, né? Ela morava ali. Vigiando a gente. A praça, né? Cuidando da praça. Essa praça, esses coqueiros, tudo eu plantei, molhei, plantei muita muda e tem até um pé de planta ali que é coisa linda, tá cheio de flor. É verdade. E Né? deu uma flor chamada Jade, nessa semana de feriado, o pessoal ficava encantado com Em ela. mês de Maria, né? É. E eu achei ela plantada. Aí eu cuidei dela, botei um negócio de cimento e molhei então a árvore. Agora estão falando, eu não sei quem plantou. Então foi o meu sobrinho, o Cláudio, no dia que minha mãe faleceu. É, Porque ela gostava muito de sentar ali, porque ficava perto do coreto e ela ficava olhando para a casa onde ela nasceu. Eu E como é que foi e a Marjô Gaspari? tenho Tem lembranças da Marjô Gaspari?